Fala galera, no Terça Técnica de hoje eu vou mostrar os 3 erros mais comuns ao confeccionar o seu nó de 8 de encordamento. O erro que eu mais acompanho, vendo outras pessoas escalar e às vezes até em profissionais, é confeccionar o 8 de encordamento de maneira que ele fique encavalado ou fique remontado, tá? Isso vai deixar o nó sem estética e sem padrão nenhum, onde uma alça vai se sobrepor à outra alça, exatamente igual esse daqui, ó. Então esse daqui é um nó de 8 de encordamento que parece que está certo, mas ele não está certo. Nos meus cursos eu costumo dizer que a palavra que os alunos mais vão ouvir na aula de nós é o quase. Por quê? Porque eu entendo que é muito difícil acertar um nó desse de primeira. Então eles sempre me abordam e falam, tá certo dessa vez? E eu respondo, quase. Por quê? Porque é um nó que requer muita prática, tá? Então não é legal deixar para praticar direto lá na rocha. Treine na sua casa, treine em outros lugares para você acertar o 8. A estética e o padrão dos nós diz que as alças têm que ficar sempre paralelas e nunca sobrepostas. Então esse nó que pode parecer aqui tá certo, ele tem uma alça que está passando por cima da outra. Então ele não está 100% correto. A gente costuma dizer que ele está remontado, tá? Então esse talvez é o erro mais comum que eu vejo lá na pedra. Segundo erro, às vezes o cara acerta o nó, só que ele deixa o chicote muito curto e a alça muito longa, tá? Então todo nó ele vai seguir um padrão e uma estética conforme eu comentei. O chicote ele deve ser obrigatoriamente maior do que o próprio nó. Então o chicote ele não pode ser curtinho aqui dessa maneira. Ele tem que ter no mínimo 4 dedos ou ser maior do que o próprio nó, tá? Então não dá para escalar com um chicote muito curtinho. Ah, Lucas, mas o nó vai desfazer? Não, não vai desfazer, tá? Dificilmente ele vai desfazer, mas é por questões de padronização mesmo. Se o chicote às vezes fica curtinho, a alça vai ficar muito longa e isso é ruim para a confecção do próprio nó. E um outro erro, né, completando aí os 3 erros, é fazer exatamente o contrário, que eu vejo muita gente escalando assim também. É deixar o chicote muito grande. Então, às vezes, os meus alunos, eles acertam o nó, o 8 tá perfeito, tá passando pelas 2 pontas, porém, o chicote ficou grandão, tá vendo? Ó? Isso aqui você está fazendo uma única coisa, que você está gastando sua corda. A gente tem que criar hábitos seguros e padronizados. Imagina que eu vou escalar numa via que o comprimento da primeira enfiada são 60 metros, e a minha corda também tem 60 metros. Se eu consumir 1 metro de chicote desnecessário e o meu parceiro consumir 1 metro de chicote desnecessário, pode ser que a minha corda, o guia, não consiga chegar na parada. Muito escalador tem mania de fazer um pescador por cima do 8. E aí eles falam que é o backup do 8. Na verdade o 8 não precisa de backup, tá? A última alça que entra no 8 é o próprio backup do 8. E eu aprendi com um grande amigo que nó que precisa de outro nó não é nó. Tá? Então, esquece isso daqui, tá? Isso daqui não precisa, o 8 não precisa de backup e você só está gastando a sua corda, tá? O correto é o nó ficar certo, confeccionado corretamente e justo, tá? Então não pode nem sobrar muita corda, senão esteticamente fica até feio, e nem faltar, como é o caso anterior. Então o ideal é o chicote ter o comprimento do próprio nó. Outra dica que eu falo para os alunos é, eu preciso refazer o nó. Não, você vai correr ó, dentro do próprio 8 e está pronto o meu 8 de encordamento. Com o tamanho ideal do chicote, a alça do tamanho do loop e o nó propriamente dito, seguindo esse padrão e essa estética.